Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Madre Teresa de Calcutá disse a seguinte frase: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. O texto que a gente acabou de ler nos fala sobre Zaqueu, maioral dos publicanos, da principal província, classe que, de acordo com a história, era detestada pelo povo por causa da corrupção e da exploração aos menos favorecidos. Que houve que Jesus iria passar pela cidade de Jericó, só que ele era um homem baixo, e que tinha dificuldade de ver Jesus por causa da multidão que o seguia. Então, resolve subir em uma pequena árvore. Só que Jesus se antecipa a ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque é necessário que eu fique na sua casa hoje. Zaqueu obedece à voz do mestre e desce depressa com alegria e o recebe. Só que isso gera um murmúrio geral. Naquele momento, Zaqueu dá uma declaração bombástica: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenha defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aí Jesus declara publicamente o resultado do seu encontro com Zaqueu. Ele diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. O texto nos mostra algumas verdades. E a primeira delas é que devemos amar ao invés de julgar. Devemos amar ao invés de julgar. E ele nos mostra que há 2 tipos de pecadores: os que são apontados e os que apontam. Zaqueu era o pecador que todos detestavam. Não era bem visto por ninguém. A condição de Zaqueu não era das melhores. Ele tinha consciência de sua conduta. Ele era apontado por todos. Só que é surpreendido pela voz suave e mansa do mestre, que quer fazer dele um novo homem. Quem sabe você está se sentindo como Zaqueu, infeliz, distante de Deus, vendo a sua culpa diante dos seus olhos todos os dias. Jesus pode estar te chamando e dizendo para você que Ele é um Deus de graça e de misericórdia. O segundo grupo de pecadores é aqueles que adoram apontar. A Bíblia não fala de um grupo apenas no meio da multidão. Fala que todos murmuravam. Infelizmente, somos os primeiros a apontar quando vemos algo que achamos que está errado. Somos mestres em apontar. Cada vez mais percebo que nossas comunidades não são comunidades de acolhimento. Amamos menos, somos menos misericordiosos. Esquecemos dos nossos próprios pecados. A verdade é que não somos tão belos quanto parecemos ser quando estamos em público. Ao invés de julgar, ame. Ao invés de julgar, ame. Em segundo lugar, Jesus não se importa com a opinião da maioria. Você já ouviu o ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus? Pois é, essa é uma das grandes mentiras que existe. Você imagina se Jesus se importasse com a opinião da maioria? Certamente ele não entraria na casa de Zaqueu. Só que para Jesus, o importante não é a opinião da maioria. O importante para Jesus é salvar o que se havia perdido. Talvez aqueles que menos damos importância são aqueles que Jesus está mais disposto a regenerar e tornar nova criatura. Pense sobre sua vida. Se você for sincero, você certamente saberá que a sua condição é igual ou pior que a do nosso irmão Zaqueu. Por isso que você é salvo pela graça, favor imerecido, ato da soberania de Deus sobre nós, amor personificado em Jesus na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, só quem tem um verdadeiro encontro com Cristo muda de vida. O que você acha que Zaqueu diria se alguém chegasse para ele e dissesse: amanhã, nesta mesma hora, você vai doar metade dos seus bens, e ainda mais, você vai restituir o quádruplo àqueles que você roubou. E isto te fará um homem mais feliz do que és agora. Provavelmente ele riria e diria que essa pessoa é louca. Mas é exatamente o que acontece. A luz de Deus invade o coração daquele homem duro, sovina, ganancioso,
mas que quando é alcançado pela graça, o que era importante perde importância, e o que não tinha importância passa a ter importância. Talvez você não tenha riquezas, nem tenha roubado ninguém, mas uma coisa eu te garanto: você é pecador e necessita de arrependimento hoje. O que eu estou falando não é de uma bela oração feita em voz alta, quase mecanicamente, mas de um arrependimento verdadeiro que sai de um coração contrito. A mensagem de Deus para você hoje é que é tempo de amar ao invés de julgar. E definitivamente, a voz do povo não é a voz de Deus. Ele não se importa com a opinião da maioria. De repente você é aquele que todos acham que é indigno. Mas Jesus está dizendo para você: em mim você é digno, porque aquele que me encontra muda de vida. Jesus veio para nos salvar pela sua graça e misericórdia, porque nem eu nem você merecíamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.